Pessoal, tá todo mundo aí? Oi, você Oi. caiu. Voltou. Assim, aconteceu o que não podia acontecer, né? A rede do professor caiu. Né? Bom, são as coisas que podem acontecer. Até onde? Onde é que vocês estavam? Onde é que a gente estava quando caiu? Eu não sei se eu percebi na hora. Tava aqui, ó. Vou compartilhar aqui. Já estava um pouco antes disso. Tava antes. Tava nesses slides, mas você estava começando nesse slide, eu acho. Tava Ou no começando esse anterior, eu não lembro slide. direito. Então, deixa eu tirar isso aqui. Ó. Olha Passa para o slide anterior, só para eu ver se é isso mesmo. O anterior é esse. Eu já falei da velocidade fase. Cheguei na velocidade fase Você que era chegou a maior falar. maior do que C. Vocês chegaram a ver isso? Essa é a última coisa que eu me lembro que você tinha falado. Aí você passou a começar esse slide, aí travou. Começar o outro slide, né? Bom, o problema é que eu só percebi, Aí passou um pouquinho, né, para eu perceber que não estava. Tem que olhar para o lado aqui. Bom, o que eu estava falando, então, voltando aqui, espero que não caia de novo, estava falando que nós temos uma relação entre K, né, o número de onda da minha onda eletromagnética que está se propagando, e ômega, a frequência. São essas duas coisas que estão marcadas em amarelo aqui, né? Esses ômega MN são frequências de corte. Se ômega for menor do que ômega MN, o K é imaginário, ele vai ser a raiz quadrada de um número imaginário, né? Isso provoca uma onda atenuada, uma onda que tem um termo que vai com E a menos KZ, né? À medida que ela vai andando na direção Z, a amplitude vai caindo. Ok, então, a menor frequência de corte que eu tenho é quando eu tenho M igual a 1 e o N igual a 0. Ômega 00, eu falei antes, né, você não pode ter. Se você tiver... Isso aí é o problema 928, mostrar que eu não posso ter, num guia de onda retangular, para um guia de onda retangular, não posso ter o modo 00, né, TE 00. Então, menor frequência é quando o ômega é 10, supondo que o A é maior, né, a dimensão ao longo de X do guia de onda é maior do que a dimensão ao longo de Y. Então, A é maior do que B, então a menor frequência é quando B aqui em cima é 0, o N é 0, né, então esse termo some, fica só o termo M sobre A, né, e M igual a 1 é o menor que eu posso ter. Então, a frequência, nessa frequência ômega MN aqui, é isso aqui, Cπ sobre A, né? Colocando M igual a 1 e N igual a 0. Ok. Aí eu calculei a velocidade da onda, velocidade definida por ômega sobre K, usando essa mesma relação aqui, né? Essa mesma relação entre K e ômega, eu vou dividir ômega sobre K. Vou dividir ômega por K. E eu acho isso aqui. C é 1 sobre raiz de 1 menos ômega MN, ômega ao quadrado. Como o ômega é maior do que a frequência do modo, MN, então isso aqui é um número menor do que 1. Eu estou dividindo C por um número menor do que 1. Então a velocidade dá uma velocidade maior do que C. Isso pode assustar a gente, falar, não, assim, não posso ter isso, a teoria da relatividade me proíbe de ter isso. Mas essa aqui é a velocidade de fase, a velocidade de uma onda lá com frequência ômega. A teoria da relatividade, ela me fala sobre a velocidade com que energia, informação se propaga. E informação se propaga com a velocidade de grupo, VG, né? Que é d ômega dk. Então, eu tenho que voltar nessa relação aqui e derivar ômega em relação a K. Inverto isso aqui, né? Escrevo ômega em função de K e derivo. O que eu acho é isso de K. A velocidade de grupo é C vezes aquele fator. Em vez de dividido por aquele fator, é vezes esse fator, né?
esse fator é um número menor do que 1, essa raiz quadrada aqui é menor do que 1, porque ômega é maior do que ômega mn, então a velocidade de grupo é menor que c, está tudo bem, está tudo tranquilo. Ok? Bom, isso aí são os pontos principais. Esse guia de onda retangular é um exemplo, né, do que eu posso ter num guia de onda, né? Claro que diferentes simetrias vão ter soluções diferentes, frequências de corte diferentes, mas a lógica geral de guias de onda é essa. Tá? Guias de onda retangulares são bastante comuns para aplicações práticas, então são relativamente fáceis de calcular. Né? Outro guia de onda comum, guia de onda cilíndrico, como eu comentei, isso pode ficar para uma prova. Né? A última coisa que eu só quero chamar a atenção, que é o finalzinho do capítulo lá, se vocês estão incomodados com essa coisa de ondas eletromagnéticas que não são transversais, né? Podem ter componentes de campo elétrico e ou campo magnético ao longo da direção de propagação, e essas velocidades de fase maiores do que c, então tem uma maneira da gente entender melhor fisicamente como que isso acontece, que é essa figura de Cal. É você pensar nas ondas eletromagnéticas que estão se propagando dentro do guia de onda como uma onda plana, né, monocromática, que tem um vetor de onda K', né? Então ele está, deixa eu mostrar ele aqui, né? Um vetor de onda K' que faz um ângulo θ com a direção Z, a direção ao longo do guia de onda. Essa onda, então, as frentes de onda, é uma onda plana, tá? Dentro do guia de onda. As frentes de onda que estão mostradas aqui, ó, não? Elas estão fazendo um ângulo θ com o eixo Z. Aí você pode pensar nessa onda, eu só estou falando em linhas gerais, tá? Porque isso exige vocês olhar o texto no livro lá e ir pensando a respeito. Mas eu posso pensar nessa onda como uma combinação, então, de uma onda que se propaga ao longo da direção Z, direto da direção Z, e as componentes X e Y dessas ondas, né, elas vão formar ondas estacionárias aqui. Eu estou mostrando aqui só a direção X ou Y, né, figura dá para ser tridimensional, mas ao longo dessa direção eu tenho condições de fronteira aqui, um condutor aqui, o campo elétrico tem que ser zero aqui, tem que ser zero lá, eu vou ter uma componente X que é uma onda estacionária, uma componente Y que é uma onda estacionária, e eu tenho a componente Z. Essas combinações de onda levam a gente nesses resultados que a gente achou hoje. Não? Então, isso é uma coisa para olhar com cuidado, né? se vocês estão incomodados com esses conceitos que a gente viu. E a outra coisa que é legal, uma subseção pequenininha lá no final do capítulo, que é sobre cabos coaxiais. Os cabos coaxiais é um guia de onda também, né? E é um guia de onda comum, é por isso que eu estou chamando a atenção sobre ele, porque é uma coisa tecnológica importante, né? Copiar mais uma figura do livro. É isso aqui, um cabo coaxial, né? Eu tenho um condutor cilíndrico, uma casca condutora cilíndrica de raio B, o raio interno dela, né, é esse aqui, esse raio B, e eu tenho dentro coaxial com essa casca cilíndrica, eu tenho um fio, um cilindro condutor de raio A. Tá? É um cilindro condutor dentro do outro. Entre os dois eu tenho vácuo. E a onda eletromagnética se propaga nessa região de vácuo entre os dois aqui. Para esse cabo coaxial, tá? Dá para a gente resolver também as equações. Para esse cabo aqui, como eu tenho um condutor no meio do meu guia de onda, não é um guia de onda vazio, eu posso ter ondas TEM, ondas que são ondas eletromagnéticas cujo campo elétrico e campo magnético são perpendiculares à direção Z, a direção de propagação da onda. E, de fato, se a gente resolver as equações, a equação de Maxwell, eu suponho as mesmas soluções que a gente supôs para o guia, para o guia de onda geral, né, que a gente começou a aula de hoje, suponho a mesma coisa,
E na hora que eu resolvo as equações de Maxwell, vejo quais condições que as equações de Maxwell impõem sobre essa onda eletromagnética se propagando nesse guia de onda aí, eu chego à conclusão que as ondas têm que ser transversais, né? Os campos eletromagnéticos são transversais à direção Z e à direção de propagação da onda. Ou seja, nesse guia aí eu tenho modos TEM, a onda se propaga com a velocidade C, né? Se eu tenho vácuo entre os dois condutores, né? É um probleminha que não é complicado, tá? Ele está delineado lá no livro, assim, 2 a 3 parágrafos, basicamente ele vai colocando, faça aí. Você faz essa conta, esse é o resultado. Faz essa outra conta, esse é o resultado. Mas são as mesmas contas que a gente fez hoje, tá? Vou deixar de para casa aí para vocês, ok? Bom, mas tem um para casa mais importante, né? Que é o para casa prova. Podia ser isso aí, né? Podia ser o guia de onda cabo coaxial, mas eu achei que é interessante. Está delineado no livro, não é nenhum dos problemas. Mas eu achei que é demais, né? Porque vocês estão aprendendo guias de onda hoje, e aí já tinha que de cara fazer uma prova, entre aspas, sobre isso, né? Então, o problema prova, vou dar o mesmo problema para todo mundo, ok? Então, todo mundo vai fazer o mesmo problema, coloco lá no Moodle, para quem não estiver assistindo aula, ou quem desistiu na hora que caiu a conexão lá, o problema prova, a prova 2, né? É o problema 9. Esperando para ver se a internet cai de novo. 9.17, ok? Em resumo, é fazer o que a gente fez para achar as equações de Fresnel, né? Achar coeficiente de reflexão e transmissão. Vocês vão ver lá no problema. A gente fez para o modo TM, né? E o problema 9.17 é fazer a mesma coisa para o modo TE. Tá? Ele está na lista de recomendados, mas é um problema que está marcado com uma exclamação lá, mas eu não acho assim, que ele é muito complicado, não. Se for uma prova que vocês têm, não? É uma prova, então vocês têm bastante tempo para fazer ela. De novo, eu tenho... eu vou pedir para vocês me darem uma solução detalhada, tá? O que é detalhado, eu sei que vai vir essa pergunta, o que é detalhado, use o seu próprio critério. Você está explicando isso para um colega, tá? Você está mostrando cuidadosamente, você não quer que esse colega venha te fazer perguntas, você vai entregar para ele o problema e falar, olha, a solução do problema 917 é essa aqui, ó. Lê aí, e aí esse colega vai entender tudo, ele não vai te fazer nenhuma pergunta, ok? Essa é a orientação para fazer. Daniel disse que eu fui atacado por formigas. É possível, assim, mas as formigas estavam atacando o meu laboratório, mas aqui em casa acho que elas não chegaram, não. Sim, pode ser para terça, né? Para quinta-feira está muito próximo. Então, esse problema fica para terça-feira que vem. Ok? Gente, alguma dúvida? Boa pergunta. Professor, quando é que o vídeo dessa aula de hoje vai estar disponível? Bom, espero que daqui a pouco. Eu tenho que ver o que aconteceu com a aula 1, né? Porque quando caiu a internet, ele está convertendo aqui, eu acho que é a parte inicial da aula. Tá? Então, na hora que a gente fechar essa aula aqui, o Zoom deve converter essa, digamos, a parte 2. Então, vai ter 2 vídeos, tá? Em vez, ok, eu podia juntar os 2 vídeos num só, mas isso vai dar um trabalho que é desnecessário. Eu coloco o vídeo 1 e vídeo 2 da aula, tá bom? Tá bem. E assim que acabar de converter, eu coloco. Se der algum problema, eu falo. Sim, a prova
A prova é para entregar até terça-feira que vem, ou seja, você tem uma semana para fazer, pelo Moodle. Vou colocar um link lá no Moodle para dar um upload na prova. Qual o problema 17 na edição 3? Good question. Deixa eu ver. Tem um arquivo lá no livro. Edição 3, o problema é 16. É 16? Muito obrigado. Quem que falou aí? Bom, acreditando em quem falou, deixa eu ver, eu estou com a edição 3 aqui na mão também. É o 16, né? Então, o problema 917 na quarta edição. E é o problema 916 na terceira edição. Ok? Coloco isso lá no Moodle também, para quem perdeu. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Muito bem, então. Desculpem a falha aqui, não foi culpa minha, foi culpa da net, claro, sei lá. Ou das formigas que devem ter invadido ali o meu modem. Vou verificar. Estou falando com vocês assim, via internet do celular, então é melhor acabar a aula antes que acabe a internet do celular. Ok, então, gente. Até quinta-feira, então. Qualquer dúvida, qualquer problema, podem me chamar, mandar um e-mail, falar no Moodle. Ok? Obrigado, professor, da quinta. Professor. Até Obrigado. mais, gente. Boa tarde. Bom final de Beleza, tarde falou pra aí, vocês. professor. Falou, professor. Obrigado. Até mais, Paulo. Tchau. Obrigada, professor.